Oi, meus queridos do terceiro ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem, se cuidando, ficando em casa, só saindo realmente quando for emergência. E olhe lá, viu? Estou aqui com vocês nessa vez, né? Estamos nessa missão juntos de ensinar e de ter aula em casa. Estamos juntos, viu? Não espero e nem quero que vocês sintam-se sozinhos. Então, assim, eu preparei para vocês essa aula de revisão, para depois eu dar continuidade com vocês com os nossos conteúdos, porque é isso que estamos precisando, né? Devido a todo esse atraso, que não foi culpa nossa, né? Não é culpa de ninguém, a gente realmente deve estar se cuidando nessa quarentena. Preparei com vocês essa revisão para ajudar a relembrar todos os nossos conteúdos que estávamos trabalhando em casa. Bora lá? Vocês lembram qual é o assunto? Se não lembra, essa aula aqui foi feita para isso. Bora lá. O nosso assunto que estávamos trabalhando é lógica. O que é lógica? Isso vocês lembram, né, gente? Já que eu já refresquei qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar. Lógica. Mas primeiro, para saber o que é lógica, a gente tem que lembrar da atualidade dela no nosso cotidiano. A lógica faz parte do nosso cotidiano, como eu já falei para vocês em sala de aula. Ela faz parte da nossa família, nosso trabalho, no lazer, nos encontros com os amigos, na política. Sempre que a gente conversa com as pessoas, usamos argumentos lógicos para expor e defender o nosso ponto de vista. A lógica também pode ser considerada uma maneira de raciocinar. Mas a lógica que a gente aqui vai estudar é o ramo da filosofia que estuda os fundamentos e estruturas, além de expressões linguísticas do conhecimento. E como essa lógica foi construída? Embora os sofistas, lá na filosofia antiga, e Platão tenham se preocupado com as questões lógicas, nenhum deles fez com rigor o que Aristóteles fez, que também é um filósofo antigo. Mesmo que Aristóteles não tenha se preocupado em nomear o que seria lógica, ele estudou e construiu um importante livro sobre a lógica. E definiu que a lógica não é uma ciência, em si um instrumento, um organo para o correto pensar, para pensar corretamente. E para ele, o principal objeto da lógica é o silogismo, que é o nosso próximo assunto, que a gente já estudou em sala, mas será o nosso próximo conteúdo mais profundamente, que ainda falta muita coisa a ser vivenciada. Os princípios fundamentais da lógica formal, que é como Aristóteles chama, são 3. Princípio da identidade, princípio da não contradição e princípio do terceiro excluído. Como eu conheço muito bem essa turma e sei que quando eu estava nessa aula, nem sempre eu pegava a turma de vocês completa. Então vocês vão ter a missão agora de pegar o caderninho de vocês, pausar esse vídeo e olhar o conteúdo que vocês têm no caderno para ver se é o mesmo conteúdo ou se está faltando alguma coisa a completar. Bora lá? Vamos lá. O princípio da identidade é o que enuncia as identidades dos seres e das coisas. Como exemplo, dizemos que A é A, mas de uma forma mais palpável. Bora lá. Isto é um texto. Indicamos que a identidade desse objeto é a categoria texto. Então, se esse enunciado é verdadeiro, então ele é verdadeiro. A identidade dele é o texto. A é A. O princípio de não contradição, este princípio elementar diz que algo não pode ser ela mesma e não ser ela ao mesmo tempo. Como assim? Ou ela é, ou ela não é aquilo. Ou seja, é impossível que isso seja um texto ou não seja um texto ao mesmo tempo. E a identidade dele não pode ser um texto e não ser um texto ao mesmo tempo. Ou ele é um texto, ou ele não é um texto.
Ou isso é a minha mão, ou não é a minha mão. Não pode ser as duas coisas. E o princípio do terceiro excluído. Por que terceiro excluído? Porque eu excluo o terceiro. Algo é ou não é. Não há uma terceira possibilidade. Pensando com base na identidade e na não contradição, podemos afirmar que isto é um texto ou não é um texto, não havendo outra possibilidade. Ou seja, se isto for um automóvel, por exemplo, deixa de ser um texto, encaixando na segunda possibilidade. Isto não pode ser um texto e um automóvel. Só há duas identidades. É ou não é. Não há um terceiro. Por isso que o terceiro é excluído. Esses são os princípios fundamentais da lógica. E eu espero que vocês agora tenham lembrado. Vamos lá. E uma das coisas que a gente falou em sala de aula que eu gostaria de lembrar é o termo e a proposição. A proposição é o enunciado do qual afirmamos ou negamos um termo, um conceito de outro. Podemos classificar as proposições. Elas podem ser classificadas quanto à quantidade e quanto à qualidade. Quanto à quantidade, as proposições podem ser universais ou particulares. E essa aula eu sei que vocês sabem muito bem, porque a gente discutiu muito sobre isso e fez muitas atividades. E quanto à qualidade, as proposições podem ser afirmativas ou negativas. Ou seja, elas podem ser universais ou particulares, afirmativas ou negativas. Exemplificando, bora lá. Todas as palavras proparoxítonas são palavras acentuadas. Essa proposição é uma proposição universal devido ao prefixo todas e uma proposição afirmativa. Reduzindo essa proposição, a gente tem uma proposição todo S é P. Por quê? S representa o termo sujeito e P representa o termo predicado. Todo S é P. Então vamos para mais exemplos para a gente entender as outras proposições. Temos também mais 3 tipos de proposição. Vamos lá. Nenhum monossílabo é uma palavra proparoxítona. Essa proposição é uma proposição universal negativa. E quando a gente reduz essa proposição, a gente reduz a nenhum, S é P. S é o termo sujeito e P é o termo predicado. Outro exemplo. Algumas palavras paroxítonas são acentuadas. A proposição particular afirmativa, por quê? Porque esse prefixo aqui, algumas, a gente entende que está restringindo aquela situação ou aquele grupo de palavras que serão acentuadas. E quando a gente vai reduzir, alguns S são P. Outro exemplo, agora negativo, algumas palavras oxítonas não são acentuadas. É uma preposição particular negativa. Novamente esse prefixo algumas, e agora a gente tem uma palavrinha negativa. E quando a gente reduz, a gente não pode esquecer o não. Diferentemente desse exemplo aqui, que já havia a palavra nenhum. E quando há a palavra nenhum, não precisa colocar a palavrinha não aqui, a palavrinha negando, porque o nenhum já faz o papel negativo. Vocês lembram disso, não lembram? Vamos lá. Alguns S não são P. S do sujeito, P de predicado, que reduz toda essa frase aqui. S do sujeito, P de predicado. Bora lá. Então, essa tabela aqui que eu formei para ficar mais agradável aos olhos e fácil de entender. Então, a gente tem essa tabela aqui dos tipos de proposição. Todos S é P. É uma universal afirmativa. Está afirmando, não há nada negando e tem o todo, que é uma palavrinha universal. Nenhum S é P.
universal negativa. O nenhum, como eu já falei, ele faz o papel negativo e faz o papel universal. Alguns S são P, particular afirmativa. Alguns S não são P, particular negativa. Até aí, tudo bem, não é? Bora lá. Então, a gente chegou onde eu queria, que é como a gente classifica essas proposições, que é aí onde as aulas estavam caminhando bastante regularmente, onde estava tendo faltas e tudo mais. Então, aí e nos quadrados das proposições, das oposições, que é onde eu quero fincar e fazer o propósito dessa aula. Bora lá! Para facilitar a classificação das proposições, usamos as letras A, I, E e a letra O. A gente utiliza a letra A para classificar as universais afirmativas. Utilizamos a letra I para classificar as particulares afirmativas. Utilizamos a letra E para classificar as universais negativas. E utilizamos a letra O para classificar as particulares negativas. Eu sei que se torna um pouco complicado, mas com o exercício e com as atividades vai ficar mais fácil de memorizar. Alguns de vocês já memorizaram isso. Essa classificação pode ser facilmente memorizada se lembrarmos das palavras que eu fiz um negocinho aí procurando para que a gente pudesse memorizar. Afirmo ou nego. Onde há o A e o I, eu coloquei no afirmo, onde eu achei o afirmo. E o E e o O, que é das universais e particulares negativas, eu coloquei no nego. Então, sempre quando a gente for preencher o quadrado das oposições com a afirmativa ou negativa, a gente não saber qual é o A e o I, o E, a gente bota afirmo ou nego, escreve antes para poder a gente lembrar. Vamos lá agora no pipoco do trovão, que é o quadrado das oposições. Vocês vão olhar aí agora, se quiser pausem o vídeo, olhem aí esse quadrado das oposições, que eu creio que vocês têm escrito no caderno aí, desenhado bem bonitinho, que nem eu coloco no quadro, cheio de cor, cheio de piloto rosa, roxo e azul. Vocês lembram? Que saudade que eu tô. Bora lá. Vocês vão lembrar esse quadrado das oposições. Se quiser, pausem o vídeo, vejam todas as características e percebam que o quadrado das oposições representam as relações existentes entre os 4 tipos de proposições categóricas, que são as contraditórias, contrárias, subalternas e subcontrárias. Quando a gente faz esse quadrado de oposições com o A, o E, o I e o O, a gente percebe que todas as setas, eu faço setas no quadro, mas todas as linhas aqui, elas se entrelaçam. Então, as relações que são chamadas de proposições categóricas, elas criam um tipo de relação entre si. E cada relações são chamadas de um nome: contrárias, subalternas, subcontrárias e contraditórias. E a gente vai estudar cada uma delas nos próximos slides. A gente vai continuar com a nossa proposição. Todo S é P. Com a negativa dela, nenhum S é P. Com a particular afirmativa, algum S é P. E com a particular negativa, algum S não é P. Para a gente analisar as contrárias, A e E, as subalternas, E e O, as subcontrárias, I e O, e as contraditórias, que são sempre as que são internas e são as que contêm as maiores quantidades de letras. Vamos passar para os próximos slides e analisar cada proposição categórica dela, ok? Vamos lá. As proposições contraditórias são essas aqui. Vamos analisar as características de cada uma dessas proposições. A primeira são as contraditórias. Considere as duas afirmações abaixo.
Todos os advogados são bem pagos. A. E alguns advogados não são bem pagos. O. O A e o O são as proposições contraditórias. E esses aqui um tipo de proposição que eu coloquei para que a gente visualizasse bem o exemplo, para que a gente pudesse ver as características aqui abaixo. Todos os advogados são bem pagos e alguns advogados não são bem pagos. Quando a gente analisa todos os advogados são bem pagos, a gente percebe que é uma proposição, o todos é um prefixo de geral, afirmativa, universal afirmativa e uma particular negativa. Então a gente entende que contraditória é a relação de duas proposições, que uma é universal afirmativa e a outra é particular negativa. Então a gente entende se uma é verdadeira, a outra é falsa. Se é verdadeiro que todos os advogados são bem pagos, então é falso que alguns não são bem pagos. Se é verdade que alguns advogados não são bem pagos, então é falso que todos os advogados são bem pagos. Pelo fato de essas afirmações não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, são chamadas de contraditórias, porque elas se contradizem. Se eu digo que eu pago bem todos os advogados, como é que eu posso afirmar que alguns advogados não são bem pagos? Elas se contradizem. Então, a gente sempre vai marcar contraditórias as relações de duas proposições quando uma for afirmativa e a outra for particular negativa. E um exercício bom para vocês é vocês colocarem características dessas proposições no caderno que eu coloquei aqui, que eu estou colocando aqui nos slides, ok? Como eu estou falando aqui no vídeo. Proposição contrárias, vamos lá. A e E. Analise o exemplo abaixo. Todos os políticos são corruptos. Nenhum político é corrupto. A primeira proposição é universal afirmativa. A segunda é universal negativa. Essas proposições são contrárias, porque pelo menos uma tem que ser falsa. Se a primeira é verdadeira, então a segunda é falsa. Se a segunda é verdadeira, a primeira tem que ser falsa. No entanto, como ocorre nesse exemplo, proposições contrárias podem ser ambas falsas ao mesmo tempo, já que tanto a primeira quanto a segunda afirmação são falsas. Diferente das contraditórias, uma ou outra pode ser falsa e a outra verdadeira. Nessa aqui, elas podem ser ambas falsas ou uma verdadeira e outra falsa, diferente das contraditórias que a gente viu anteriormente. Proposições subalternas. A relação de subalternidade existe entre uma proposição universal afirmativa, A, particular afirmativa, I, universal negativa, E e particular negativa, O. Exemplo, todos os gatos são peludos. A. Alguns gatos são peludos. Nesse caso, se a proposição A é verdadeira, a proposição I também tem que ser verdadeira. Porém, se A é falso, I pode ser verdadeiro ou falsa. E se é verdade que todos os gatos são peludos, então também é verdade que alguns gatos são peludos. Porém, se é falsa que todos os gatos são peludos, pode ser que existam alguns gatos que sejam. Nesse caso, o valor I fica indeterminado. Ou seja, todos os gatos são peludos, pode ser verdadeiro, e alguns gatos são peludos, podem ser verdadeiro ou falso, dependendo da classificação da primeira proposição. Então, a gente entende que essa subalterna depende da classificação da primeira proposição. Por meio do quê? Por meio da análise das proposições universal afirmativa ou particular afirmativa, que é a letra A ou a letra I.
Tem outro exemplo, que é a da universal negativa ou a da particular negativa, que é o E e o O. Mas eu vou passar para as subcontrárias para não me estender tanto e não confundir muito a cabeça de vocês, apesar que vocês já têm esse conteúdo num caderno. E por favor, voltem e deem uma olhada e eu vou passar uma atividade com todo esse conteúdo, tá bom? Bora lá! Por fim, temos relações lógicas entre proposições subcontrárias, que é a da particular afirmativa e particular negativa. Sempre. As subcontrárias vai ter a relacionando particular afirmativa e particular negativa. Considere um exemplo. Algum animal é um gato. O outro exemplo. Algum animal não é um gato. Proposições subcontrárias podem ser ambas verdadeiras ao mesmo tempo, mas não podem ser ambas falsas. Se I é verdadeira, se algum animal é um gato, O pode ser verdadeira ou falsa. Mas se I for falsa, então O é verdadeira. Por quê? Se algum animal é um gato for falsa, ou seja, se algum animal não é um gato, se algum animal é um gato for falsa, no caso, ele não vai ser um gato, algum animal não é um gato vai ser verdadeira, porque ele não vai ser um gato. Então, vai ser verdadeira. A gente tentou entender, a gente conseguiu entender as características dessas proposições. E por conta do andar da aula, essas características não foram facilmente percebidas. Por conta das faltas, nem sempre as turmas estão completas. E esse quadrado aí da oposição foram as aulas que foram mais prejudicadas, por conta que precisa ser montado no quadro, precisa ser feito no caderno, precisa ser muito bem revisto por vocês. Então vamos voltar aqui para o quadrado da oposição e lembrar que cada relação dessa pode ser facilmente percebida. Por quê? Porque vocês já podem, assim que pegar a proposição que for escolhida, que tiver na questão todo SEP, por exemplo, todo SEP, vocês já podem automaticamente construir o esquema, vocês já podem construir o modelo do quadro, porque esse modelo do quadro, ele é único, ele não se modifica. O que vai se modificar é o exemplo, é a proposição que vai ser estabelecido por quem está formulando a questão. Então, as 4 proposições categóricas serão as mesmas e as subalternas, contrárias, as relações categóricas, o estabelecimento de cada posição serão também os mesmos. Então, muita gente aí da sala, que eu percebia, já fazia já esse esquema e só modificava a proposição que seria estabelecida na questão. Isso era muito interessante. Eu lembro bastante de vocês fazendo isso em sala. Isso era muito interessante, porque adiantava muito tempo e já ia respondendo as alternativas. Quando eu perguntava qual a posição das subalternas, quais as letras das subcontrárias, então já adiantava bastante tempo. Isso era muito massa. Então, gente, eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Se vocês quiserem, vocês podem voltar no vídeo, pausar aonde vocês quiserem que pause e até a próxima aula. Estou deixando meu e-mail aqui, meu contato, porque eu ainda estou sem o WhatsApp, a operadora ainda não mandou meu chip. Fui assaltada há um tempo atrás e estou sem chip até agora. Mas já estou com celular, mas ainda sem chip, então por isso que eu não estou com WhatsApp. Mas meu e-mail está aí, estou com o Instagram. Então, quando vocês quiserem, vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento, tá bom? Via e-mail, via Instagram, é só me seguir, ou se não quiser me seguir, só mandar uma mensagem para mim e estará tudo certo, tá bom? Fiquem em casa, estudem, aguardem as próximas aulas, que eu vou fazer o máximo para ajudar vocês nesse tempo de quarentena. E eu espero que vocês tenham gostado. E assim, vocês vão estudando com o material que vocês têm em casa, que por conta que filosofia e nem sociologia, que serão as próximas aulas, não tem livro, vocês
vocês não têm um outro material de consulta, não é? Mas vejam outras videoaulas, consultem o material do caderno, que vocês não estão sozinhos nessa, tá bom? Até mais. Tchau!